God of War é uma franquia de jogos de guerra, basicamente, que conta a história de Kratos, o fantasma de Esparta, ou o deus da guerra. Bom, hoje eu estou aqui para fazer um resumo sobre a história do Kratos, sem um grande aprofundamento, né, mas para relembrar a passagem dele pelos primeiros jogos, chegando a este novo de 2018, o God of War mais nórdico, né, ao qual a gente denomina de God of War 4. Bom, começando, em God of War 1, o primeiro jogo lançado, que é o primeiro jogo da série lançada, né, no caso o 1, porém não na ordem cronológica sendo o primeiro, né, o primeiro sendo, no caso, o Ascension, que veio a ser lançado lá em 2013, se eu mal me lembro. Porém, vamos começar a contar a história dele sem muito enrolamento e sem muita denominação de títulos. No primeiro God of War é basicamente... a conta é sobre uma pequena breve história do fantasma de Esparta, onde ele perdeu a sua família, estava cego por vingança. E basicamente o jogo circunda nessa traição que foi o que levou ele basicamente a matar o Ares, né? Que foi o Ares que basicamente cegou o Kratos para que ele se tornasse o soldado perfeito, digamos assim, e o Kratos acabou por conta disso matando muitas aldeias e pessoas, e muitas delas eram inocentes, e por conta de ele estar cego por matar e por guerrear, essas coisas assim, de deus da guerra, digamos assim, ele acabou matando a família dele, que foi basicamente levada a um tal lugar, onde o Kratos, basicamente, daí, depois disso, achava que era simplesmente eram pessoas que ele não devia se envolver. Mas, basicamente, o deus da guerra tinha enganado ele para que ele pensasse que aquele lugar era só mais um lugar onde ele ia atacar e não ia ter grandes consequências, né, para ele. Mas, basicamente, ele acabou matando a família dele por engano, né, e cego pela guerra, né, digamos assim, pelo que o Ares deu a ele, né, basicamente o Kratos vendeu, né, a alma dele em troca de vencer uma guerra, né. E o primeiro jogo ele é basicamente assim. E em minha opinião, entre todos os jogos, o primeiro, por ser o primeiro, basicamente por ele ser o mais antigo, ele é bem travadão em comparação com os outros. E é o mais difícil, na minha opinião, até por conta da jogabilidade, que é bem datada. E já é bem diferente do segundo jogo, por mais que o segundo esteja no mesmo console que o primeiro, que é, no caso, o PlayStation 2. Mas mesmo assim, ambos eles têm jogabilidades diferentes. E bom, passando para o segundo jogo, eu acho que eu não vou neste vídeo entrar nos assuntos do God of War Ascension, Chains of Olympus e Ghost of Sparta, né, que são os jogos que estão entre os 3 primeiros da série principal na mitologia grega. Mas bom, indo pro segundo, que é o qual é basicamente o preferido de muitos, assim como o terceiro, que já vem a ser muito melhor que esse próprio segundo jogo, que também é um jogo que ele tem muita matança, e o Kratos mata muitos deuses, né, e semideuses, mais semideuses do que deuses, né, convenhamos. Ele chega no final até mesmo a lutar contra os Zeus e acaba matando por acidente a Atena. Nesse jogo é basicamente uma continuação do primeiro, só que aqui mais revelações são ocasionadas, né. No primeiro basicamente nos conta uma história ali básica, né, básica, entre aspas, com revelações, com contradições e com um enredo bem unidinho, assim, né, digamos assim, mas com pontas soltas, né, que depois vem a ser consertadas no segundo jogo. E nesse segundo jogo ele tem viagem no tempo, então tem muita coisa que também basicamente consegue questionar certos aspectos da própria história do jogo e do enredo, e se ele vai ser aquilo que ele é mesmo, até mesmo questionando a existência de outros deuses. Inclusive, God of War não tem somente deuses gregos, ele meio que mescla deuses gregos com deuses romanos, que é basicamente a mesma coisa, né? Ambas as mitologias, elas são só um espelho da outra, principalmente a romana, que muda o nome de alguns deuses e as suas aparências, mas basicamente a mesma coisa. E no terceiro jogo, né, resumindo do segundo, o Kratos ele basicamente descobre novas traições, digamos